Se acompanhas o mercado das criptomoedas, há algo muito importante que tens de ver neste vídeo. Hoje vamos analisar o Bitcoin, a Ethereum, a Solana para perceber onde estão os principais suportes e quais poderão ser as melhores oportunidades caso o mercado continue a corrigir. Além disso, vou falar rapidamente sobre uma notícia que está a gerar alguma preocupação entre os utilizadores europeus da Binance. Se gostas deste tipo de conteúdo e queres acompanhar análises regulares do mercado cripto, subscreve o canal para não perderes os próximos vídeos. Dito isso, vamos começar pela análise ao Bitcoin. E atualmente temos um Bitcoin a ser vendido em torno dos $63.600. Tivemos um Bitcoin que esteve aqui uma grande luta entre compradores e vendedores, aqui numa resistência muito importante em torno dos $64.000. A boa notícia de paz, ou pelo menos temporariamente, entre o Irão e os Estados Unidos, fez com que nós tivéssemos aqui estas velas japonesas a crescer. Tivemos um Bitcoin que passou dos 64 para os $67.000. Entretanto, esbarramos aqui numa resistência muito importante, uma resistência histórica, e o mercado, de certa forma, seguiu o seu curso e nós tivemos um Bitcoin a rejeitar aqui fortemente, passando dos 67 imediatamente para os $62.000. Agora a grande questão é saber se nós conseguimos ter um Bitcoin que consegue ultrapassar novamente esta grande resistência, e se conseguir teremos outro desafio aqui novamente em torno dos 67.000. Na minha opinião, se nós não conseguirmos ultrapassar novamente esta resistência, vamos ter imediatamente uma rejeição e aqui em torno dos 60.900 e muito provavelmente vamos testar novamente os 59.000. E portanto, neste momento há dois cenários. O primeiro cenário é conseguirmos ultrapassar novamente e termos força para testar novamente estas resistências que estão precisamente aqui em cima, e a verdade é que nós temos de momento um Bitcoin que está precisamente acima destes baixos, o que é de certa forma positivo, mas basta testarmos novamente aqui o nosso suporte para termos uma grande rejeição. A verdade é que estamos numa tendência descendente e portanto, se nós olharmos mais para trás, nós temos um Bitcoin a cair a pouco e pouco. Quando recuperou, teve aqui uma grande queda, e eu temo que nós nos próximos dias tenhamos um Bitcoin que venha testar a sua resistência e ter aqui de certa forma uma confirmação de que é para descer mais cá para baixo. Num cenário do ponto de vista diário, nós temos aqui uma grande resistência, em tempos foi um suporte e portanto é preciso ter aqui força e capacidade para conseguirmos ultrapassar esta grande resistência, e portanto é um grande desafio que terá o Bitcoin pela frente. E portanto, para quem faz trading tem aqui um grande desafio. Para quem faz investimento a longo prazo é aguardar mais uns níveis inferiores para podermos entrar com DCA, para podermos ter aqui um investimento mais vantajoso a longo prazo. E agora estamos a olhar para a Ethereum, que está a ser vendida em torno dos $1.725. Na minha opinião, está a ter uma melhor reação face ao Bitcoin. Nós tivemos igualmente ao Bitcoin todo este crescimento. Houve aqui uma rejeição em torno dos 1.846. Considero aqui uma resistência histórica e até fico de certa forma surpreendido pelo facto de a Ethereum ter conseguido atingir este patamar. A verdade é que nós tivemos aqui um decréscimo, à semelhança do Bitcoin, ela conseguiu recuperar ligeiramente e estamos precisamente acima aqui de um suporte importante. Enquanto ela ficar acima deste suporte é extremamente importante, e aqui nós podemos imaginar ela testar novamente esta resistência em torno dos 1.847, mas se o mercado cair, nós vamos ter uma Ethereum a testar aqui em primeiro lugar os 1.711, que é aqui um suporte importante. Teremos outro em torno dos 1.661 e depois teremos finalmente em torno dos 1.511. E se nós olharmos do ponto de vista diário, podemos verificar que estamos precisamente aqui num suporte muito importante, porque teremos outro mesmo abaixo em torno dos 1.373. E portanto, continuamos a longo prazo e numa visão mais macro, numa tendência descendente, e portanto, quem quiser fazer trading pode aproveitar estas pequenas subidas. Quem quiser fazer investimento terá que esperar mais cá em baixo, sendo certo que nós teremos se calhar nos próximos dias uma fase de lateralização. Vai depender muito também daquilo que vai acontecer do ponto de vista de notícias, quer do ponto de vista das guerras, quer do ponto de vista da regulação e daquilo que está a acontecer com a Binance, e nós vamos falar mais à frente. Agora tenham muito cuidado porque o mercado vai mexer seguramente. E agora estamos a olhar para o gráfico da Solana. Ela está a ser vendida em torno dos $71, $72. Ela teve aqui também uma boa reação face à notícia dos Estados Unidos e do Irão, com algumas velas japonesas positivas. Houve aqui uma resistência em torno dos $75, veio testar novamente aqui o seu suporte e a ter aqui uma bela reação. Agora aquilo que eu espero para os próximos dias nesta criptomoeda é que pelo menos venha testar a curto prazo
os 75, 76 dólares, depois eventualmente os 80 dólares. Este é o cenário positivo, porque o cenário negativo é naturalmente vir aqui testar o seu suporte precisamente em torno dos 67, depois temos outro em torno dos 63 e finalmente temos aqui um mais abaixo em torno dos 60 dólares. Isto é do ponto de vista de 4 horas, porque em termos diários nós podemos ver que estamos numa fase que já dura algum tempo, uma fase de lateralização por parte da Solana, que já dura desde fevereiro de 2026. Temos aqui toda esta fase de lateralização, quebramos, estamos aqui abaixo deste suporte, que agora é uma grande resistência. Dificilmente conseguiremos ter uma Solana a ultrapassar, seria positivo, mas se ela vier aqui testar a curto prazo e tivermos uma rejeição, nós podemos imaginar uma Solana mais cá para baixo e aqui seria em torno dos 47. Estamos a entrar mais ou menos nos pontos que nós identificamos pelo passado positivos a entrar para quem faz investimento a longo prazo. E portanto, os próximos dias poderemos eventualmente ter uma Solana a testar aqui a sua resistência. Teremos também igualmente a possibilidade de termos uma fase de lateralização, mas mais tarde ou mais cedo, isto é uma questão de tempo, termos uma Solana que vem testar aqui os seus suportes e portanto poderemos ter aqui umas pequenas janelas de oportunidades para investimento, para termos aqui uma entrada e imediatamente uma saída, mas a longo prazo, para quem faz investimento de longo prazo, tem aqui mais alguma janela de oportunidade cá em baixo e terá que esperar, portanto, mais algum tempo até encontrar os pontos de entrada. Aqui o mais importante é que cada um respeite o seu plano, seja ele de curto ou médio ou longo prazo. E antes de terminar, queria rapidamente falar sobre uma notícia que tem gerado alguma preocupação na comunidade cripto europeia. Nos últimos dias surgiram notícias relacionadas com a Binance e com a possibilidade da exchange não conseguir obter a licença MiCA a tempo do prazo definido pelos reguladores europeus, que está estabelecido no dia 1 de julho de 2026. Para quem não está por dentro do assunto, MiCA é um novo enquadramento regulatório para os ativos digitais na União Europeia. O objetivo é criar regras comuns para as empresas que prestam serviços relacionados com criptomoedas. O motivo pelo qual esta notícia está a gerar tanto interesse é simples. A Binance é atualmente uma das maiores exchanges do mundo e é utilizada por milhões de investidores europeus. No entanto, antes que alguém entre em pânico, quero deixar uma mensagem de tranquilidade. Neste momento ainda existem muitas dúvidas sobre o que poderá acontecer e é importante separar os factos do alarmismo que muitas vezes circula nas redes sociais. Por essa razão, não vou aprofundar este tema hoje, em vez disso, vou preparar um vídeo completo para a próxima semana, onde vou analisar esta situação em detalhe, explicar exatamente o que está em causa e esclarecer algumas das dúvidas mais comuns que tanto tenho visto na comunidade. Por isso, se utilizas a Binance ou simplesmente queres acompanhar este tema de perto, certifica-te que estás subscrito no canal para não perderes essa análise. E por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, metam um like, subscrevam o canal e estejam muito atentos sobre os próximos acontecimentos que vão ser decisivos para o mercado das criptomoedas para os próximos dias. Haverá muitas movimentações e, portanto, estejam muito atentos aos vossos investimentos. Por hoje é tudo, tchau.